espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Piauí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piauí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade, então, ao nosso curso, vamos fazer mais uma aula de mamíferos, né? Em que agora nós vamos falar sobre as diferentes classificações dos mamíferos, relembrando alguns conceitos importantes. Primeiro, né, lembrar do reino animal, da origem ao filo dos cordados, que dá origem ao subfilo dos vertebrados, né, que é artificial, que dá origem aos mamíferos, a classe dos mamíferos. Então, é a classe mamália, né, que é os mamíferos, e tem em comum, vamos falar novamente sobre a existência de pelos, homeotermia, presença e desenvolvimento de glândulas mamárias nas fêmeas, né, que tem como secreção o leite. Bom, os mamíferos, como a gente já comentou, né, de maneira similar às aves, teve um ancestral reptiliano, ou seja, vieram dos répteis, e há cerca de mais ou menos 200 milhões de anos já se tinham os primeiros tipos de mamíferos, né, que possivelmente eram pequenos, ariscos, né, similares a alguns ratos, né, ou espécies menores do grupo dos roedores, que possivelmente eram os primeiros tipos de mamífero que depois da extinção dos dinossauros, né, há cerca de 65 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, começaram então a povoar o planeta, tornando então o grupo vertebrado de maior quantidade de descendentes, certo? Bom, o que ajuda a explicar esse sucesso adaptativo dos mamíferos? Relembrando, controle da temperatura corporal, né? Presença de pelos, camada de gordura no tecido subcutâneo, né? Então os pelos têm um papel fundamental. A separação completa, né, do sangue arterial e venoso, né? Ou seja, a circulação é dupla e completa. Então isso garante uma melhor oxigenação de todo o organismo, né? O que faz com que esses animais possam ter um metabolismo elevado, né? Consigam ter comportamento de captura, comportamento de fugir das presas, etc. e tal. Outra característica importante é o tamanho do encéfalo, que nós já falamos, né? O encéfalo nos mamíferos é muito maior do que nos outros grupos, né? Então, isso mostra uma grande capacidade de coordenação, de aprendizagem, até de memória em várias espécies diferentes, né? Movimentação variada de pernas e braços e uma característica muito interessante que é ambos estarem localizados embaixo do corpo, né? Então, a presença dos braços, não mais na região acima dos ombros, mas abaixo, permite uma melhor sustentação, permite uma melhor respiração e uma melhor locomoção também. E a inexistência da postura de ovos na maior parte dos representantes, né? Então, os filhotes ficam maior tempo no sistema reprodutor feminino, o que garante também maior taxa de sobrevivência, já que tem menor risco de ataque, ao contrário de ovos, né, que ficam abandonados, ou ovos para serem chocados, como no caso de aves e répteis. As glândulas, né, que estão presentes na pele, que nós já falamos, mas vamos relembrar, as sebáceas, que produzem a secreção oleosa, né, que cachorro sem banho você consegue perceber facilmente essa secreção no pelo, que é a lubrificação do pelo. As odoríferas, que produzem secreções, né, que podem ser, inclusive, mal cheirosas, né, como o caso de gambá, né, ou outras como para marcação de território, atração sexual, etc. As sudoríparas, que produzem uma secreção que elimina resíduos do corpo, auxilia a termorregulação, né, que é o suor, para controle da temperatura do corpo. Alguns autores consideram também as glândulas lacrimais, que as secreções umedecem e limpam a superfície do olho, né? Essa a gente ainda não tinha falado. E por último, as mais famosas, que são as glândulas mamárias, mais desenvolvidas nas fêmeas, né? E ativadas por hormônio, que no final da gestação começa a secretar leite
para a alimentação do filhote durante o seu crescimento. O esqueleto ósseo, outra característica importante, né? As cartilagens estão presentes, mas são muito menores, né, do que os esqueletos cartilaginosos, como por exemplo lá nos peixes cartilaginosos, né? E as hemácias que são anucleadas. Por que essas hemácias anucleadas são importantes? Porque sendo anucleadas, elas conseguem carregar uma maior quantidade de oxigênio para levar para as células, né? E levando maior quantidade de oxigênio para as células, você otimiza ainda mais o processo respiratório. Além também da laringe, que tem as cordas vocais, que vão ser responsáveis pela produção dos sons. Então, são algumas das características, então, dos mamíferos, né, que é importante a gente estar atento. A reprodução, que a gente já falou, vale a pena a gente dar uma relembrada, porque a fecundação dos mamíferos é interna, os ovos ficam geralmente na parede uterina, né, e aí desenvolve a placenta, que nós já falamos que tem um papel muito importante, tanto no fornecimento de nutrientes e oxigênio, como também na proteção desse feto durante o seu processo evolutivo de feto para bebê. E aí, né, claro, tem a diferença, né, dos marsupiais, que nós também já comentamos, que tem os ovos diminutos, né, que eles vão sair e vão se localizar em áreas, nas bolsas, né, que as mães possuem para o desenvolvimento desses pequenos animais. Outra curiosidade importante que é interessante da gente ver nos mamíferos é que o número de filhotes por gestação é inversamente proporcional ao tamanho, de maneira geral, tá? Não é uma regra. Então, grandes mamíferos, como girafas, elefantes, por exemplo, geralmente produzem um filhote por ano. Agora, espécies menores, como ratos, por exemplo, então eles têm gestação curta e muito mais descendente. Por quê? Eles produzem muitos descendentes, muitos desses descendentes morrem e tem uma pequena quantidade desses descendentes que vão dar origem, portanto, que vão se tornar adultos e se tornando adultos que vão poder dar origem a novos descendentes férteis, né? Então, o investimento reprodutivo, investimento de energia em muitos filhotes e um menor cuidado parental, ao contrário dos grandes mamíferos que investem diferente. Eles investem em uma gestação maior, com uma pequena quantidade de filhotes e um maior cuidado parental, certinho? Bom, agora vamos falar da classificação, que é a parte mais importante dessa aula aqui, que é a classificação dos mamíferos. Primeiro, os mamíferos prototéricos, né, que são aqueles ovíparos, que são os monotremados. Algumas características importantes, né, os dentes estão presentes só nos filhotes, então os adultos têm o bico córneo, né, como no caso do ornitorrinco e da equidna. Na glândula mamária não tem mamilo, então o leite sai como suor, né? Então desliza pelo pelo e o filhote lambe. E tem cloaca, mas não tem útero nem vagina, né? Até porque eles colocam ovos e ficam em ilhas, né? Especialmente Austrália e Nova Guiné, onde a gente tem os principais representantes, que são o ornitorrinco, que é bastante estranho, e a equidna, que lembra um porco-espinho. Beleza? Esses são os prototéricos ou monotremados. O segundo grupo que a gente tem que lembrar são os mamíferos metatéricos, né, que já são vivíparos, né, não tem postura de ovos, mas são os marsupiais, né, que não tem placenta e a fêmea tem um marsúpio para o desenvolvimento do filhote. Útero e vagina são duplos, né, então a reprodução é muito interessante, porque tem uma reprodução dupla, né, e aí fica só na Austrália, com exceção dos gambás, né, que estão presentes no continente americano. Os principais representantes são o canguru, o koala e o gambá. Então aqui a gente tem o canguru, com um canguruzinho, inclusive, aqui no marsúpio, né? Koala e o gambá, né, que a gente conhece bastante. Então esses são os três tipos principais de metatéricos. Agora nós vamos ter a classificação dos mamíferos eutéricos ou placentários, que são os demais, são os mamíferos que têm placenta, né? E aí a placenta a gente já falou sobre esse anexo embrionário, né? Que é importante, fundamental para a evolução desses animais e uma melhor adaptação no ambiente terrestre, aquático e até aéreo, né? Isso teve um papel fundamental para que os mamíferos pudessem ocupar todos os territórios que hoje eles ocupam.
Então, aqui, né, nessa figura bonitinha, quem que a gente pode falar de mamíferos eutéricos ou placentários? A gente tem gato, cachorro, temos a gente, né, mas vamos dividir os diferentes grupos. Então, vamos pelas ordens. A primeira ordem que a gente tem é a ordem insetívora, né? Os insetívoros, então, são mamíferos pequenos, têm um focinho longo e fino e dente afiado, né? Algumas formas, inclusive, podem ser subterrâneas. Os principais integrantes são a topeira, o ouriço e o mussaranho, aqui uma topeira na foto, né, que algumas formas são subterrâneas. Então, essa é a ordem insetívora. A segunda ordem que a gente tem é a ordem dos quirópteros, né, que são os mamíferos que voam, né, com voo verdadeiro. Não é esquilo voador que fica flutuando, não. É mamífero com voo verdadeiro, que são os morcegos, né? Então, nesse caso, eles têm aqui o membro anterior, né, com dedos longos que sustentam asas. Então, isso aqui, ó, na verdade, são os dedos do morcego. Então, isso aqui é cada um dos ossos dos dedos deles, né? E essa asa membranosa que junta os dedos para que eles possam voar. Então, não é o braço, é a mão. Aquilo ali são os dedos do morcego que faz com que ele consiga voar. Eles são geralmente noturnos, né? Tem hábito alimentar variado, a maioria é frutívoro, pode ter alguns morcegos vampiros, né, que se alimentam de sangue, são hematófagos, mas são minoria. Então, a ordem dos quirópteros é representada pelos morcegos. Muita gente acha que rato e morcego têm parentesco. Não tem. São ordens diferentes. O único parentesco de ambos é serem mamíferos. Não tem nada a ver rato e morcego, tá? É a ordem dos quirópteros, que são os mamíferos que voam. O terceiro tipo somos nós, a ordem dos primatas, né? Que aqui a cabeça faz um ângulo reto com o pescoço. Observa a gente aqui nesse macaquinho, né? Apesar da figura ser um pouco estranha, né? Mas aí a gente consegue perceber esse ângulo reto aqui presente. O encéfalo é grande, né? Isso é presente tanto na gente quanto também nos macacos. Tem grande habilidade manual, que é facilitada pela posição do polegar. Então, o polegar consegue, junto com o dedo indicador, fazer um movimento de pinça. Isso é uma característica exclusiva dos primatas. Os outros animais não possuem essa posição do polegar oponível aos outros dedos, né? O polegar não é oposto. Então, eles não conseguem fazer esse movimento aqui, que foi um movimento fundamental para a realização de trabalho e para a evolução da nossa espécie, a adaptação ao longo do período evolutivo, né? Então, aqui nessa ordem temos nós, temos lêmures, né? Mas ser humano e macaco são os principais. Aqui a gente tem a próxima ordem, a ordem dos edentata, que os dentes são reduzidos ou ausentes e tem garras muito fortes, né? Então, como eles têm dente reduzido ou ausente, tem garra para poder cavar e buscar o alimento. O tamanduá, por exemplo, tem uma língua pegajosa e usa para alimentação com formigas e cupins. Então, tamanduá, preguiça, tatu são os representantes principais aqui dos edentados, né? Que é a próxima ordem que a gente está vendo. Em seguida, a gente tem os lagomorfos, né? Que aqui os dentes incisivos crescem continuamente, né? Que aí a gente tem as lebres e os coelhos, que são os principais representantes. Por isso que eles estão sempre mastigando, porque o dente não para de crescer, então eles buscam gastar aquele dente. Por isso que eles estão sempre mastigando, estão sempre roendo tudo que vem na frente, né? E aí a gente tem a lebre americana, né, que não tem aqui no Brasil, que é maior, e os coelhos que a gente conhece bastante, né? São os lagomorfos. Os rodêntios são pequenos, também têm incisivo com crescimento contínuo e se alimentam principalmente de folha, semente, raiz. Então aqui a gente tem castor, rato, camundonga, capivara, que parece um rato gigante, né? Então aqui os rodentes também têm um incisivo com crescimento contínuo. Por isso também eles estão sempre roendo, igual a gente consegue ver nesse esquilo aqui. Então o dente cresce o tempo inteiro, né? Então é importante a gente também identificar aqui os roedores, né? Que é a ordem dos rodentes. A próxima ordem que a gente vai ver, que é a sétima, a gente tem aqui até uma imagem da baleia cachalote, que são os cetáceos, né? Os cetáceos, então, são aquáticos, têm o corpo fusiforme, e os membros são modificados em nadadeira. Tem nadadeira e não possui membro posterior. A cauda é muito desenvolvida, né? São adaptados para natação, e a hipoderme, né? É muito espessa, que é onde fica a gordura. Consegue ficar muito tempo sem respirar, como a gente já viu as adaptações na aula passada, e as narinas são modificadas em um ou mais dos piráculos no alto da cabeça. Então a narina fica aqui no alto da cabeça, ao contrário dessa região aqui. Então aqui não é o nariz fica aqui em cima, né?
que fica esses espiráculos no alto da cabeça. Então, a gente tem aqui como principais representantes a baleia e o golfinho, que são dois mamíferos aquáticos. Atenção que baleia e golfinho não são peixes, tá? São mamíferos da ordem dos cetáceos. Aqui mais alguns exemplos, né? E aqui tem até uma curiosidade, né? Que a orca, né? Que é chamada de baleia assassina, na verdade é um tipo de golfinho, né? Apesar de ser chamada de baleia orca aqui, ela é um tipo de golfinho. Aqui a ordem dos carnívoros, né? Que alguns podem ser muito grandes, tem garra afiada e os dentes caninos modificados em presa para rasgar alimento, né? Então a gente tem aqui os gatos e os cachorros fazem parte desse grupo, além de outros mamíferos um pouco menos sociáveis, vamos dizer assim, a lontra, que causa muitos acidentes, o cangambá, que é um gambá americano, né? Ele, apesar dele parecer um gambá, ele não é um gambá, ele utiliza apenas o fedor como mecanismo de escape, né? Além de outros maiores, como tigre, leão, etc., que a gente conhece. Essa é a ordem dos carnívoros. Aqui uma onça pintada, né? Muito bonita, por sinal, parente dos gatinhos. Aqui a gente tem a ordem dos proboscídeos, que aqui eles são muito grandes, né? Tem orelha larga e achatada, o grupo dos elefantes, né? Tem a pele grossa, chamada de paquiderme, né? E não tem pelos, tem uma carência de pelos por conta dessa pele grossa. O nariz e lábio superior formam essa probóscide, né? Que é chamada popularmente de tromba, né? E os incisivos são modificados em longas presas, que é o marfim, né? Então, esse marfim aqui, na verdade, é o dente incisivo modificado do elefante, né? Que tem essa tromba comprida, então consegue sobreviver. Vivem em manadas, não vivem sós e são herbívoros, sobrevivendo basicamente no continente africano, com exceção de zoológicos e coleções particulares, né? Então, os elefantes fazem parte da ordem dos probóscides. Depois a gente tem a ordem dos sirênios, né? A ordem sirênia, né? Eles são grandes, de corpo fusiforme, as patas parecem remos e não tem pata. Tem hábito aquático e o principal exemplar é o peixe-boi. Então veja que os sirênios são diferentes dos cetáceos, apesar de ambas as ordens viverem em ambiente aquático. Aqui a gente tem a ordem dos perissodáctilos, né? Que são animais ungulados, ou seja, tem casco, então tem a zebra, rinoceronte, cavalo, né? E os dedos são ímpares. Possuem patas longas e são de grande porte. Então, os perissodáctilos têm casco e dedos ímpares. E aqui a gente tem os artiodáctilos, que se diferenciam dos perissodáctilos por possuírem dedos pares. Então, é importante a gente perceber, porque os perissodáctilos têm casco, mas dedo ímpar, e artiodáctilo tem dedo par. O tamanho é variado, né? Alguns têm chifre na cabeça, a dentição é reduzida, e inclui também muitos ruminantes, né? Que não possuem dente incisivo superior. Então aqui tem o porco, hipopótamo, búfalo, bode, boi, né? Então aqui inclui essa turma aqui, né? Muita atenção para não confundir artiodáctilo com perissodáctilo. Então, resumindo, né? Para a gente encerrar, então, essa segunda aula de mamíferos, né? Os mamíferos, então, são vertebrados com pelos, né? Possuem glândula mamária, possuem diafragma, né? Que é o músculo que separa a cavidade torácica, que ajuda na respiração. A pele é queratinizada e recoberta de pelos, com glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. O aparelho digestivo é completo com boca e ânus, né? Podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. A respiração é pulmonar e o coração, bem como das aves, né, tem 2 átrios e 2 ventrículos, com a artéria aorta voltada para o lado esquerdo, algo que eu falei muito na aula passada, né? A produção de excreção tem a ureia, né? São animais dioicos, fecundação interna e desenvolvimento direto, com a maioria vivíparos, né? Exceção da equidna e do ornitorrinco. E possuem placenta como anexo embrionário exclusivo, com a placenta tendo várias funções como nutrição, troca gasosa, excreção, etc. Beleza? Então, isso é um pouco do que eu queria colocar para vocês sobre mamíferos. Prestem atenção nas 2 aulas e peço que, por favor, não deixem de fazer os exercícios para o melhor aprendizado. Beleza? Até!